noite a todos. Vocês estão todos me ouvindo? Muito bem. Hoje nós vamos trazer um estudo que não é sobre mediunidade, mas não a fisiologia da mediunidade. Nós vamos falar sobre o objetivo da mediunidade. A mediunidade, aprendizado do servir. Então, muito se fala sobre mediunidade, sobre médiuns, alguns se assustam, alguns outros são curiosos, outros também têm suas restrições em relação à mediunidade. Mas nós vamos colocar aqui o ponto mais importante da mediunidade para que a gente desvende melhor essa característica do nosso ser. Bom. Mediunidade, o aprendizado do servir, é uma expressão que resume um dos princípios centrais da prática mediúnica dentro da doutrina espírita, que deve ser entendida como uma oportunidade moral e de serviço ao próximo. O foco não está apenas na manifestação de fenômenos, mas sim na forma como o médium utiliza sua faculdade em benefício dos outros e para o seu próprio aprimoramento espiritual. Bem, já começamos a desvendar uma característica da mediunidade. Nenhum médium é especial. Nós somos devedores, nós somos tão devedores quanto qualquer ser nesse planetinho. E olha, devemos demais. Nós colocamos essa primeira mensagem aqui justamente para tirar essa postura de que a mediunidade é um dom especial, é um dom magnífico, é uma coisa sensacional ou extracorpórea. É extracorpórea, mas exige muito respeito, muito estudo e muita aplicação da nossa conduta em relação a esse fenômeno. Alguns pilares fundamentais da mediunidade. O serviço e caridade. A mediunidade é vista como um dom, faculdade natural, que deve ser colocado a serviço da caridade, seja no auxílio aos espíritos sofredores, na orientação e consolo dos encarnados ou na divulgação dos ensinamentos espirituais. Serviço e caridade. Bom, nós que somos médios, todos nós somos médios, certo? Alguns têm uma soltura maior dos chakras, o que cabe uma mediunidade ostensiva, e outros mais timidamente, que cabe a doutrinação, que agora é o diálogo, o apoio, mas todos nós somos médiuns, em maior ou menor escala. Enquanto nós somos médiuns, a nossa função, nosso pilar, um dos nossos pilares principais, serviço caridade. Nós precisamos de servir. Nós chegamos médiuns com a finalidade da serviciência. Nós precisamos chegar aqui trabalhando o serviço e a caridade. A gente não está aqui fazendo nenhum favor para ninguém. Nós precisamos nos melhorar. E é através da dor do outro que nós aprendemos aquilo que a gente não quer para nós. E a caridade? Quando a gente sente a dor daquele outro, a gente acaba fazendo com que a nossa consciência se reflita um pouco naquela dor. Ou seja, eu não quero para mim, eu não quero para o outro aquilo que eu não quero para mim. Eu não quero para mim aquilo que eu não quero para o outro. Isso é um jogo, é uma via de mão dupla. Porque quando você sente que a tua mediunidade está a serviço de alguém, quem é a primeira pessoa a interagir com esse espírito sofredor? Somos nós. E nós temos a obrigação de entendê-los, nós temos a obrigação de acolhê-los. E muitas das vezes, talvez até a maioria delas,
nós estamos vivenciando aquilo que nos prejudicou em encarnações pretéritas. Hoje a gente estava brincando, quando eu cheguei aqui eu estava com o Luiz brincando, e ele falou assim, como é que está o joelho? Eu falei, agora tem o braço. Aí ele, você quebrou muita gente. E eu cortei muitas barrigas. E eu falei, é verdade. E é verdade. Nós não viemos aqui a passeio. O planeta que nós vivemos é um planeta de provas e expiações. Nós precisamos aprender com a dor do outro. A gente precisa ajudar aquele outro sentindo a dor deles. Fora isso, a gente não consegue entender a gravidade daquilo que a gente já foi. Nós já fomos muito maus. Eu conheço uma palestrante que diz: nós não somos bonzinhos, por isso a gente veio médio. E não somos. Nós ainda precisamos melhorar muita coisa e é através do serviço e da caridade. Isso na mediunidade a gente recebe assim um prato cheio e a gente precisa aproveitar. Bom, instrumento do bem. O médium é o intermediário entre o plano físico e o espiritual. O servir é o objetivo nobre que dignifica a faculdade e evita os desvios, como o orgulho, a vaidade e os interesses materiais. Instrumento do bem, sim. O médium é instrumento do bem. O médium, ele tem o dever, como intermediário dos dois planos, de entender e acolher aquele espírito. Não que não seja diferente, não é o espírito só o morto, mas o vivo também. Muitas vezes, nós estamos passando pela rua, sentamos no banco de um ônibus, estamos na praça, e alguém senta do lado da gente. A gente sente aquele negócio assim, ai meu Deus, tá triste. Aí já começa. Aí dá aquele bichinho, aquela agonia. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Daqui a pouco, do nada, a gente começa a fazer uma conversa, gerar uma conversa ali e a coisa flui. Mas isso não foi por acaso. Nós fomos atraídos por esse espírito para acolher aquele irmão que está ali em sofrimento. Nada demais, nenhum mistério nisso. Mas a gente está o tempo todo cruzando com pessoas sofridas. Muitas vezes a vez é do outro. Mas e quando é a nossa vez? Será que a gente já não encontrou alguém nessa condição de vir aqui? Está tudo bem com você? Eu estou achando você triste? Está precisando de alguma coisa? Então, essa é a nossa melhor ferramenta. É trabalhar com o bem, seja ele no plano físico, no plano espiritual. Esse que é a maior importância da nossa vida. Fontes de crescimento. É claro que a gente, no começo, a gente não conhece nada, aí passa pelo medo, passa pelo... Isso aí é mentira, besteira, sou médium nada. Aí tu começa a tropeçar sozinho. Eu tenho uma história bem engraçada nisso, que a minha vida ela foi bastante experienciada na mediunidade, desde pequena. Eu via espírito, aí eu olhava, me apavorava, corria, meu pai não deixava, era uma loucura. Mas depois passou e eu começava a me sentir mal, passava mal na rua, vai para o hospital, aí toma um monte de remédio, sai do hospital, quase que ninguém vê. E essas coisas vão acontecendo. Aí disseram assim, você precisa tratar da mediunidade. Oi? O que é isso? Quero isso não. Quero isso não. Eu não gosto de espírito, eu gosto de espírito estar lá, eu tô aqui, não vou no cemitério. Tenho medo danado de defunto. Então, mas é preciso. É preciso. E quando a gente se vê nessa condição, a gente começa a perceber a necessidade do estudo, da observação e do nosso desenvolvimento moral. Não que a gente é bonzinho, né? Não que a gente nós somos o suprassumo da bondade. Né? Olha, na mesa, no centro espírita, os médiuns são os melhores, vai lá e procura por ele. Não, não. Nós precisamos usar essa ferramenta de trabalho para que nós possamos desenvolver a nossa moral,
as nossas virtudes, treinar aquilo que a gente já foi no passado e não quer mais, gente. Não cabe mais nesse planeta que está migrando para a regeneração a gente não entender que somos médiuns, sim, e que precisamos melhorar o nosso padrão vibratório. E como é que a gente melhora esse padrão? É trabalhando no bem, é arregaçando a manga. Ah, mas eu vou ficar o tempo todo doando não sei o que no orfanato. Não, não é isso não. Basta que você olhe para dentro de você e siga o teu caminho. Quando alguém te pedir alguma ajuda, vai lá, para e pensa no que aquela pessoa está precisando. Quando você se sentir mal, é você lembrar o que eu estou fazendo de errado. Como é que eu posso melhorar isso? É usar a ferramenta em nosso favor para o nosso desenvolvimento. E também, isso vai fazer com que a gente tenha uma amplitude melhor e que a gente também reconheça o nosso trabalho. É infinitamente grande a oportunidade que a gente tem. E quanto mais a gente tem a oportunidade, mais a gente deve desempenhar. Lá atrás, a gente tem medo, a gente tinha raiva, não acreditava. Hoje, mesmo ainda tropeçando muito, a gente já consegue enxergar que precisa ajudar o outro. E que essa sensação de mal-estar que eu tenho, na verdade, é uma iniciativa que eu preciso tomar para que esse irmão que porventura está ali com uma densidade maior seja tratado, seja acolhido e seja amparado pelos nossos amigos espirituais, porque nós só somos ferramenta. Nós não somos mais nada além da boa vontade do estou aqui para dedicar a nossa mediunidade. O aprendizado contínuo. O médium, ao servir, aprende lições de humildade, paciência, disciplina e amor. O exercício da mediunidade em grupo, com seriedade e estudo, é um poderoso agente de transformação moral. Sim, aprendizado contínuo e mútuo, porque nos grupos de aprendizado da doutrina, nós vamos entendendo melhor esses mecanismos, aquelas coisas que a gente sente e não consegue identificar, aquelas sensações que a gente precisa pedir uma ajuda para o nosso dirigente, para a gente poder neutralizar essas energias. O nosso estudo, a mesa mediúnica, que comporta todas as energias ali, junto com os nossos orientadores, os orientadores da casa espírita, que transformam toda essa energia em bem-estar. Não só para nós, mas para todos aqueles irmãozinhos que chegam sofrendo, que chegam raivosos, que chegam tristes, que chegam doentes. E muitos daqueles estão encarnados. Muitos daqueles estão encarnados. Muitos sofrendo no leito de hospital, muitos no abandono de um asilo ou de um orfanato, chegam até a mesa mediúnica pedindo ajuda e são socorridos por nós, não pela espiritualidade, através do mecanismo de defesa que eles usam através de nós, as nossas energias. Fatores que contribuem para o bom desempenho do trabalho. Mente como base da mediunidade. A mente do médium é o núcleo de força de onde partem e de onde são recebidos os fenômenos. A qualidade do pensamento do médium determina a qualidade das comunicações recebidas, regida pela lei da sintonia. Aí existe uma confusão. Muitas pessoas, eu já passei por isso também, falam assim, médium que só recebe sofredor, só dá comunicação de sofredor. Então quer dizer que ele está com a sintonia lá embaixo? Não necessariamente, gente, não. Muitas vezes, aquele médium, ele tem características apropriadas para que ele receba o contato desse irmão sofredor. Não é porque ele é mais forte ou porque ele pensa negativo, mas sim porque ele está mais apto pelo pela sua densidade moral.
Ele ali, a função dele é muito melhor aproveitada do que, por exemplo, um outro médium que tem mais características para os orientadores. Então não vamos nos assustar, porque você só dá comunicação de sofredor, hein? Nossa Senhora, que astral baixo que é o teu. O astral não é esse, gente. O astral é assim, quando você se coloca na função de médium, que você resolve aceitar, que você, na verdade, você tem que aceitar, não tem querer, né? E você resolve seguir o conselho, né, dos mais experientes e se dedicar à mediunidade, o que vai acontecer? Você vai entrar com o corpo, com o peito aberto, com carinho, com felicidade, vai assim de ir. Você, afinal de contas, você vai ser usado para tratar alguém. Você vai ser usado para trazer uma mensagem de acolhimento para aquele espírito que está sofrendo, que pensou em se matar, e aí trouxeram ele num sono rápido para cá, para tirar dele aquela coisa da cabeça. E aí é que é a melhor história. Você entra com tudo, olha, eu estou aqui, espiritualidade, faça de mim a sua ferramenta. E é aí que funciona, e funciona bem, gente. Funciona muito bem. Não adianta você ir para a casa espírita, ai, poxa, tinha maior confraternização ali e eu aqui, dando explicação de mediunidade. Ah, eu tenho que ir lá para a mesa mediúnica, pô, tanto médium lá e eu tenho que ir. Ai, tanta gente para fazer isso, que chato, né? Ou então, pô, tô morrendo de sono, vou não, vou não. Se bem que acontece muito sono na mesa mediúnica, né? Acontece. Mas a gente tem que se entregar. Esse é o pensamento. Não é porque não é a lei da sintonia de você estar sendo mais reconhecido por espíritos inferiores, mas por você estar se reconhecendo com inferioridade, com uma tristeza, com uma dor. Não adianta nada isso, eu vou e nada não melhora para mim, só fica pior. Nossa, a mediunidade tem que ser encarada com amor, com respeito, porque nós estamos cercados de espíritos bons, espíritos amigos, espíritos que não nos querem bem também, mas que, por contrapartida, tem aqueles irmãozinhos que gostam da gente, que a gente nem conhece, que vêm cuidar da gente também. Essa é uma obrigação nossa. E a sintonia não é a sintonia do médium que traz só espírito sofredor, que, aliás, é um grande serviço trazer espírito sofredor. O trabalho do grupo mediúnico, a disciplina, o estudo, a harmonia das reuniões são os aspectos fundamentais na assistência aos espíritos sofredores. A atuação dos benfeitores espirituais e organização dos médiuns em serviço. Ora, numa mesa mediúnica, todo mundo tem a sua função. Tanto espiritual que sabe. Eu vou sentar ali, ele vai saber qual o meu lugar nesse trabalho. E é nessa hora que eles vão utilizar, eles vão reunir as energias, somar tudo, dividir aquilo para aqueles, de acordo com aqueles que vierem à mesa. E, sinceramente falando, quando nós damos comunicação de um sofredor, atrás dele tem uma falange de espíritos sofredores com a mesma percepção, que são acolhidos e vão ouvir aquilo que o dialogador vai falar com a gente. E o primeiro contato do médium, que o médium, ele não, o espírito não incorpora do médium, sai vindo, entra espírito. Não é assim. A gente já sabe disso. Então, a nossa função é primeiro contato, emparelhou a mente começa a vir a revolta, a tristeza, a dor, o sofrimento. Meu irmão, sinta-se bem na nossa casa, você está sendo acolhido, fique em paz. Vamos disciplinar, vamos ver calmo. Muitas vezes ele está revoltado, quer dar um soco na mesa, quer sair correndo. Nós não podemos fazer isso. O trabalho do médium é o primeiro contato com aquele espírito que está ali. Então, nós temos a obrigação de conversar com ele. Poxa, que bom que você veio, né? A gente estava te esperando. Mas não precisa ficar preocupado, nós estamos aqui, nós vamos te acolher.
e com ele aqueles outros rebeldes, revoltados, estão ali ouvindo e sabendo que eles estão sendo bem aceitos naquele lugar. E por aí vai. E aí o plano espiritual está ali atrás, dando aquele abraço, aquele suporte, mas aquele espírito foi muito renitente, foi muito zangado, ou foi muito triste. Aí a gente vai fazer o quê? Deixar que o plano espiritual nos ajude e se entregar. E quando isso tudo acontece numa mesa mediúnica, nós ficamos assim muito aliviados, porque muitas vezes a gente sai com aquela sensação pesada, triste, dolorida, mas aí os dirigentes daquela mesa vão fazer toda a parte, os orientadores vão fazer toda a parte de drenagem, limpeza do ambiente e a gente volta bem para casa. Nada, nada é por acaso. Tudo isso é a mediunidade. E o trabalho do grupo mediúnico, essa harmonia, quando você vai para um grupo mediúnico, você tem que estar disposto a se doar. E nós estamos ali estudando, estamos ali trabalhando e estamos ali acompanhados. Muitas vezes eu sei de exemplo de espírito que fica um mês perseguindo aquele médium para saber qual é a conduta que ele está tendo. E aí ele chega e fala assim, pois é, fiquei do lado dela esse tempo todo, não consegui pegar uma brecha. Agora eu vou pegar. Mas não, às vezes eles estão tão desesperados que eles vão querer pegar o teu ponto fraco. Para isso o estudo, a harmonia, o evangelho no lar, o bem-querer do trabalho mediúnico. É responsabilidade? É. É comprometimento? É. Mas não tem preço. O que a gente recebe, porque o primeiro a receber é sempre o médium. Fatores que contribuem para o bom desempenho, continuando, o Evangelho como roteiro. O Evangelho de Jesus é o roteiro primordial que norteia os trabalhos na mediunidade. Em geral, o trabalho mediúnico tem uma página de leitura do Evangelho, uma página de leitura, de reflexão. Por quê? O Evangelho é o norte. O Evangelho da nossa doutrina é Jesus falando com a gente. Olha, continua, nós estamos juntos. Continua, a gente vai te ajudar a carregar essa cruz que não é sua, mas você vai ajudar a carregar também. Então, o Evangelho de Jesus, a vigilância e a prece. Essa máxima de Jesus, vigiai e orai, que nos ensina o Mestre, garante ao médium contra espíritos obsessores e promove a reforma íntima no domínio das más inclinações. Quantas vezes a gente já não se pegou? Eu não vou no centro hoje não, hoje na educação mediúnica, hoje na mediunidade, tem muita gente lá, eu não vou não. Nossa, me deu uma dor de barriga. Nossa, ó, tem um trabalho para fazer agora em cima da hora. Quantas vezes isso não acontece com a gente? Na hora, no dia do trabalho, perto da hora, e o telefone toca. Ó, preciso de você, faça isso, isso, isso. Eu, então, que trabalho remoto, sou mestre em receber ligações desse tipo. Então, quando a gente está envolvido com a mediunidade, isso vai acontecer. Isso vai acontecer mesmo. Mas a vigilância e a prece vai fazer com que a gente... Tudo bem, vamos trabalhar depois. Primeiro eu tenho que ir lá. Esse pensamento não é meu, eu tenho que ir lá. Vamos comigo, já que você está me ligando ou está vindo me visitar? Vamos, fica aí quietinho em prece, ou então vamos comigo. Você fica lá na frente, na recepção, enquanto a gente vai fazer o trabalho. Senhor, orientadores meus, me protegem, porque eu não sei, mas eu quero levar esse irmãozinho comigo para casa espírita, para tratar. Por quê? Isso é vigiar, é orar. Porque eles vêm e não querem ser tratados, eles não entendem. Então isso vai acontecer e o médium vai sempre receber essas assertivas.
Aí as advertências nossas, né? Responsabilidade moral. Ser médium não é um privilégio, mas uma responsabilidade e oportunidade de serviço. A qualidade das comunicações depende da moralidade e preparo do médium e deve ser utilizada na prática do bem e da caridade. E Emmanuel nos falou isso. Deixa eu ver aqui o livro. Ele falou para a gente. Seara dos Médiuns, um dos livros que eu estudei. O preparo do médium. Ah, não pode comer carne, não pode isso, não pode aquilo. Não necessariamente é dessa forma, gente. O médium ele precisa estar preparado intimamente. Ele tem que estar mais relaxado. Eu sei que é o dia que você vai tomar uma fechada no trânsito, o teu trabalho vai dar picos, tudo vai acontecer. Mas foca no propósito, é a mediunidade. Então, vamos focar. Senhor, me dá força para que eu consiga romper tudo isso. O fato de comer comidas leves, o que quer dizer isso? Você vai fazer um trabalho em que a tua energia vai ser movimentada. Por isso nós pedimos, come uma coisa leve, evita comer carne, que a carne pesa no estômago. Mas evita uma coisa leve. Espírita está igual o evangélico, está comendo muito, mas depois. Né? A gente está comendo muito, mas depois. Então, quando a gente vai para um trabalho mediúnico, a gente precisa ter qualidade das nossas comunicações. A gente come muito, a gente fica mais cansado, mais pesado e a coisa não flui do jeito que a gente queria. Mas é isso que a gente tem que ter, essa responsabilidade moral. Não é só você evitar falar coisas, evitar briga, evitar confusão, evitar situações que baixem a tua densidade, baixem a tua vibração. Porque você está fazendo um trabalho do bem, da caridade. E os espíritos estão ali olhando para você. Então é o melhor caminho. É essa responsabilidade, porque nós estamos recebendo de Deus a oportunidade de ser melhores. Nós já vivemos várias encarnações tropeçando, fazendo mal, fazendo besteira, errando. Hoje a gente erra muita coisa, muita coisa. Mas a gente já sabe aonde é que errou. A gente já sabe, poxa, vacilei, xinguei o cara lá no trânsito. A gente já sabe. Por que não evitar? É um, é um trabalho no bem. Imagina se vocês fossem médicos por um dia numa emergência, num pronto-socorro. É isso que nós somos, médicos num pronto-socorro, enfermeiros num pronto-socorro, que vamos cuidar desses doentes. E para isso a gente tem que estar bem disposto. Tirar o quarto de hora, se alimentar devagarzinho, pensar coisas melhores, rir, né? Quando a gente ri, quando a gente brinca, a gente consegue levantar o astral daquele que está para baixo. Então vamos rir, vamos brincar, né? Médiuns e vigilantes. A mente do médium é a base de todos os fenômenos, o que exige disciplina e estudo para o bom êxito nas comunicações. André Luiz fala isso para a gente no livro. Vou pegar minha cola, porque nos domínios da mediunidade. Os médiuns e vigilantes. Ah, eu dou conta. É só de noite. Não, eu vou ali rapidinho, vou fazer um negocinho, mas eu já dou conta, vou lá e tal. Não, a gente tem que ficar ciente de que o trabalho na mediunidade tem que ser exclusivo. A gente não vai brincar? Vamos brincar. A gente não vai trabalhar? Vamos trabalhar. Mas vamos ter essa consciência. A consciência de que a gente está fazendo um trabalho que exige comprometimento, moral e responsabilidade. A gente está sendo exemplo. Jesus não foi nosso exemplo? Ele não escreveu uma linha, mas ele só falou coisas que eram exemplo. Ele falou o que ele fez. Ele falou o tempo todo: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E assim vai. Vamos nos amar uns aos outros, mesmo aqueles que não estão mais entre nós, que são os revoltados, que são os doentinhos, que são os doloridos, aqueles que querem morrer, que não querem mais essa vida. E nós não somos o suprassumo de nada. Nós somos as formiguinhas carregadoras
de folhinhas para o inverno. Livre-arbítrio e obsessão. A qualidade das nossas escolhas. Se hoje eu tenho um trabalho mediúnico para realizar, aí eu vou escolher estar no pagode ali na esquina? Sem sentido, né? Eu acho que não, mas tem tudo a ver. Eu vou ficar alegre lá, não vai nada. Você vai beber, você vai ficar no meio de um ambiente, vai trazer mais macaquinhos, que a gente chama muito de macaquinho, né? Mais irmãozinhos que muitas vezes estão ali só esperando uma deixa. E a gente tem que tratar isso, tem que tratar com respeito. Nós somos ferramentas do plano espiritual. Nós não somos os caras, nós não somos aqueles que dá conta de tudo, não. Nós somos as formiguinhas mesmo, aqueles que erraram e precisamos aproveitar essa oportunidade para seguir adiante. Então, é isso que o livre-arbítrio tem que mostrar para a gente. E quando a gente não se cuida, a gente traz aquele obsessorzinho aqui do lado, que vai, não, não vai hoje não, fica aqui, pô, o pagode tá bom pra caramba, vamos ficar aqui. Ah, vai para casa, tua mulher tá te esperando, pô, tu fez um jantar para você. É assim que começa uma obsessão. Caridade. Nosso serviço é gratuito. Dai de graça o que de graça recebeste, visando consolo, instrução e assistência. Madre Teresa, ela foi freira, né? Mas ela abria mão até de ficar lá no conventinho dela, ela ia para o meio do babado forte, ela ia para o meio de quem estava precisando dela. Ela não ia ser útil na igreja rezando, ela ia ser útil lá, atuando. Então vamos atuar. Se o nosso dom é mediúnico, vamos trabalhar com a mediunidade, gente. Chega de mistério, mediunidade não é mistério. Mediunidade é aprendizado de servir, como disse o texto. Aprender a servir. E se somos médios, vamos trabalhar na mediunidade com amor, com vontade, porque a gente recebe os sofredores, mas recebe também a experiência dos nossos orientadores, dos orientadores da casa, dos espíritos amigos, daqueles que nos querem bem. E quanto mais o nosso trabalho vai saindo, vai sendo realizado, mais a gente cresce, a gente ganha uma estrelinha lá no céu, no plano espiritual. Opa, ela foi bacana hoje no plano espiritual, ela foi bacana na sala mediúnica, vamos dar mais uma estrelinha para ela. É obrigação nossa. Aplicações da doutrina. A mediunidade é uma ponte para o cristianismo redivivo, baseado no amor e na caridade. Esse foi do livro Diretrizes de Segurança. É para isso que a gente serve, para entender o cristianismo, para entender a mensagem de Jesus. É só a mensagem de Jesus. E qual é a mensagem de Jesus? Amor. Simples assim. Ele não fez nada além de amar. E está faltando muito para a gente amar. Amar, se comprometer, se responsabilizar. Eu gosto disso. Eu quero fazer parte desse grupo. Isso faz com que a gente olhe o outro com mais compaixão, com mais carinho, com mais respeito. O dom mediúnico não é uma especialidade do ser, é uma necessidade do ser. E como tal, precisa ser encarado dessa forma, sem vaidade, sem orgulho, sem poder nenhum. Quantos médiuns aí a gente já viu que faliu? O último, João de Deus, um excelente médium. E aí, o que ele fez da mediunidade dele? Rompeu e vamos ser felizes. Vamos fazer tudo para ganhar dinheiro, vamos fazer todo tipo de loucura em nome dos espíritos orientadores que ele tinha ao lado dele. E aí? Hoje está numa condição bem ruim. E vai ter que voltar e corrigir isso. E voltar de novo para corrigir. Porque ele foi bárbaro, ele foi cruel. A gente lembra do Ghost, né? Ghost é um filme que toda hora se fala, né? Ghost, Ghost, Ghost.
Mas quantas vezes a gente vê cartomante daqui, lê mão e não sei o que, e não sei o que mais. E aí você tem que pagar uma fortuna. Com respeito a todas as religiões, toda religião que exige o sacrifício do dinheiro, infelizmente, a gente precisa ter cuidado. Porque, na verdade, é uma coisa meio misturada. A mediunidade é para ser doada. É o Evangelho de Jesus. Tem que ser vendida. Ah, traga o seu amor em 7 dias. Aí o amor vem, tu fica com uma raiva danada, porque aquele amor ficou um chato. Aí daqui a pouco ele vai embora. Você ficou sem dinheiro, ficou sem amor, ficou revoltado porque trouxe o cara para tua casa e o cara só te atrapalhando. Não é assim que a gente vive amor. Amor é pureza, é leveza. E nós, médios, eu estou falando aqui porque eu estou vendo que todos nós somos médios, né? E nós, como médios, mesmo médio ostensivo ou não, nós temos essa obrigação. Eu estou levantando a bandeira da mediunidade porque mediunidade é uma coisa do bem. A gente não precisa se assustar. A gente precisa reconhecer e se reconhecer dentro da mediunidade, seja ela qual for. Quantos pastores evangélicos são missionários de Jesus e não têm o nome médio? Quantos padres, bispos, freis são médiuns e não são encarados com a mesma mediunidade que nós? Mas que nós, já que nós entendemos dessa forma, que nós possamos estudar e aplicar a mediunidade da maneira mais correta, mais profunda do que o que nós desejamos. E aí estão os meus livros de pesquisa. Seara dos Médiuns, nos domínios da mediunidade, diretrizes de segurança, é claro, o livro dos médiuns também, o Evangelho segundo o Espiritismo. Bem, tudo isso para mostrar para vocês que ser médium não dói, não é nenhum pecado e ninguém vai para o inferno se for médium. E espíritos existem porque a gente está o tempo todo grudadinho neles. Muito obrigada.